Numerosos amigos comparecem ao enterro do nobre romano, além de várias autoridades sociais e políticas que prestam homenagem ao seu nome ilustre. Entre tantas pessoas importantes, não pode faltar Salvio Lentulus, visivelmente abatido pela morte repentina de Flamínio. Fúvia e Aurélia, por sua vez, também comparecem à cerimônia, representando as fingidas mágoas pela morte do grande senador junto à viúva, que se entrega às lágrimas mais sinceras e dolorosas. Fúvia e a filha, ainda no Palácio dos Severos, notam o carinho com que Plínio trata a jovem Flávia, a quem oferece atenção especial durante as solenidades fúnebres. Minutos depois do sepultamento, vamos encontrar mãe e filha conversando sozinhas na intimidade do lar. Pois é, minha Aurélia. Eu também me surpreendi com as atitudes de Plínio, mas eu não fiquei chocada com os modos de Flávia, pois fatalmente a jovem filha de Públio Lentulus acabou herdando as vergonhosas qualidades da mãe. Mendiga? Quer dizer que Lívia Lentulus... Uma das mulheres mais vulgares e cínicas que eu conheci. Somente a sua tia Cláudia poderia narrar detalhadamente o que nós sofremos devido às mentiras dessa senhora que hoje vemos tão simples, tão retraída, como se não conhecesse as experiências mais escandalosas deste mundo. Coitado do senador Públio. Públio Lentulus não merece compaixão, minha filha. O sobrinho do seu pai, mesmo sendo um marido profundamente infeliz, é um homem orgulhoso, cruel. Enquanto isso, em seu gabinete particular, Públio Lentulus está sozinho, ainda relembrando as palavras marcantes do amigo que se foi. Deuses, sagrados deuses, o que mais tenho a perder deste mundo? Primeiro foi o filho, do qual até hoje não recebi sequer uma notícia verdadeira. Agora, leva-me o melhor companheiro, o irmão que nunca tive, o pai que sempre quis ter, o mestre que jamais poderá ser substituído. Agora, só tenho uma filha que em breve não será mais minha. Afinal, seu casamento com Plínio está bem próximo. Quanto a Lívia, infelizmente, não tive o privilégio de receber o conselho que mais gostaria de ouvir de Flamínio. Não sei o que fazer quanto a minha esposa, muito menos quanto a mim mesmo. Deuses do infinito, entrego a vós o meu nome, a minha honra, o meu futuro na terra. Voltando ao quarto de Aurélia... Bastou que Lívia fizesse o marido sofrer com a sua traição, para que todos nós, os romanos que viviam na Judéia, pagássemos a culpa com os mais horríveis sofrimentos. Sempre pensei que Públio Lentulus fosse um político justo e honesto. Ainda mais com os próprios patrícios do Império. Está muito enganada, minha filha. O nosso grande amigo, o guardião Sulpício Tarquinius, foi assassinado barbaramente na Samaria, sem que ninguém até hoje pudesse identificar os seus matadores. Além disso, a nossa família, que tinha negócios prósperos em Jerusalém, foi obrigada a voltar inesperadamente para Roma, com graves prejuízos financeiros ao seu pai. Mas o que o senador Lentulus tem a ver com isso, minha mãe? Tudo, tudo. Ele foi o mentor de todas essas injustiças. Foi Públio quem destituiu meu cunhado Pôncio Pilatos do governo provincial, levando o coração generoso do pobre homem a sofrer as provações mais rudes, mais cruéis, atormentado pelas duras humilhações. Foi banido para Viena, onde se suicidou, causando à nossa família um desgosto infinito. E mesmo com tudo isso, Lívia Lentulus não teve coragem de defender o amante? Pilatos jamais foi amante de Lívia. Aquela infeliz não sabe o que é amar um homem. É uma alma gananciosa, não possui sentimento. Por isso, devido ao sofrimento que essa mulher causou à minha irmã, em virtude do seu assédio compulsivo ao governador da Judéia, eu não me surpreendo agora com as atitudes da filha que procura roubar o seu futuro noivo.
Eu não posso mais viver sem ele, sem a sua companhia, seus beijos. Mas você vem se entregando a Plínio dessa maneira? Ao mesmo tempo, no frondoso pomar da residência dos Lentulus, vamos observar um casal harmonioso e apaixonado, embora ainda triste com a morte de Flamínio Severus. Flávia e Plínio passeiam entre os vinhedos, refrescando-se na brisa vespertina da tarde romana. Querida Flávia, gostaria de me desculpar. Por que, Plínio? Por havê-la convidado para um espetáculo tão impróprio como o do anfiteatro. Acredite, minha amada, a partir de agora sinto que sou um novo homem, com novos objetivos. E o maior deles, como sabe, é fazê-la feliz. Ainda temos muito tempo para buscarmos a felicidade, Plínio, pois nosso destino já foi iluminado pelas últimas palavras do seu pai no leito de morte. Agora, convém entrarmos. Não é recomendável que nos vejam a sós neste momento tão doloroso. Tem razão, Flávia. Preciso oferecer um pouco de consolo à minha pobre mãe. Os dois partem em direção ao salão do edifício, vigiados pelo olhar desiludido de Agripa, escondido entre os arbustos, com a expressão de quem perdeu as forças para lutar por um amor que, se não é impossível, está cada vez mais distante. Voltando ao aposento de Aurélia... Ora, minha mãe, o que pensa então que fazemos nas festas e nos circos? Por acaso sou diferente das outras moças do meu tempo? Veja lá como fala, menina. E a senhora, não me diga que também não tem... Cale-se! Nem mais uma palavra, Aurélia! Pelos deuses! Como pude acolher uma víbora no próprio seio? Mamãe! Olha, minha filha! Não se aborreça. Desculpe-me se eu fui rude demais, mas se falei desse modo foi apenas para esclarecer que não podemos cativar um homem para os nossos desejos matrimoniais, dando-lhe tudo de uma só vez, entende? Um rapaz genioso e galanteador como Plínio Severus deve ser conquistado por etapas, fazendo-lhe poucas concessões e muitos carinhos. Assim como a senhora fazia com o governador Pilatos? No quarto de Aurélia, Fúvia é surpreendida pela pergunta cínica da filha, mas compreendendo que a situação poderia ficar ainda mais difícil devido às suas culpas como mãe, como esposa e mulher. Ela resolve manter as aparências mais uma vez. Você não deve acreditar no que dizem as más línguas, minha filha. Pôncio Pilatos representou para mim somente um valioso amigo e cunhado, do qual eu guardo apenas lembranças remotas. Mas voltando ao assunto do casamento, como sabe, o primeiro problema da vida de uma mulher atual resume-se na obtenção de um bom marido. Precisamos de um abrigo que nos salve das surpresas penosas do destino. Tem razão, minha mãe. E o que sugere para a realização dos meus desejos? Ciúme. Nada melhor do que isso para conseguir alguma coisa relacionada ao amor. Mas certamente Plínio já sabe que sinto ciúme dele com Flávia. É por isso que deve fazer exatamente o contrário. Já que se entregou tantas vezes ao rapaz, aproveite as próximas festas do circo, provocando-lhe inveja, desprezo. Não tem sido cortejada por aquele jovem? Emiliano? Sim, Emiliano. Trata-se de um bom partido. Ninguém pode negar. Por isso deve seduzir o moço diante de Plínio, a fim de que ele se sinta enciumado e acabe voltando para os seus braços. Mas e se o plano falhar? Então restará apenas recorrermos às poções de Araxes. O melhor feiticeiro de Roma. Alguns dias depois, no Palácio dos Lentulus, a vida transcorre com relativa tranquilidade.
Calpurnia e os filhos passam os primeiros meses morando na residência dos Lentulus, após o falecimento de Flamínio. Plínio e Flávia, cada vez mais apaixonados, cultivam um romance de esperança e de amor, sob a bênção dos deuses. Vamos encontrar Plínio agora em seu aposento, no Palácio do Aventino, onde dá os toques finais a uma belíssima escultura de mármore que pretende oferecer à futura esposa. A peça é esplêndida, uma réplica perfeita de Vênus, a deusa da formosura. Agripa entra no quarto, nervoso, dirigindo-se ao irmão mais moço. Plínio, quantas vezes já lhe disse para não usar minhas ferramentas de modelagem sem o meu consentimento? O que é isso, meu irmão? Desde quando é egoísta? Devolva! Devolva tudo agora! Ficou maluco, Agripa? Pare com isso! Devolva! Não! Devolve! Pelos deuses! O esforço para proteger a Vênus de mármore é inútil. A obra de arte, esculpida com tanto amor e perfeição pela sensibilidade das mãos apaixonadas de Plínio, acaba se despedaçando no chão, sob o olhar surpreso e arrependido de um jovem possuído pelo ciúme. Desculpe. Pelos deuses, meu irmão. Eu não tinha intenção. Você está doente, Agripa. Seu coração está mais partido que esse objeto que acabou de destruir. Uma semana se passa após um incidente entre os dois irmãos, e Plínio procura esquecer a discussão, recomeçando uma nova escultura dedicada à jovem amada. Contrariando cada vez mais a previsão de Fúvia, o filho mais moço de Flamínio não volta a cortejar Aurélia, mesmo após rever, sob as carícias íntimas de Emiliano, aquela a quem sentia-se unido somente pelos laços artificiais da luxúria e dos hábitos libidinosos do tempo. Vamos observar, neste momento, a filha de Salvio Lentulus em novo diálogo íntimo com a mãe, após inúmeras tentativas de provocar ciúme em Plínio. Não me conformo, mamãe. Não suporto ser abandonada tão friamente pelo homem que amo. Ele está tão diferente. Afastou-se das festas, dos antigos companheiros. Não sente mais falta dos meus beijos, do meu corpo apaixonado. Tenha calma, Aurélia. Nós precisamos planejar a melhor maneira de executar oportunamente a vingança à mulher responsável por tudo isso. Outra pessoa também não consegue tolerar o harmonioso encontro entre os corações de Plínio e Flávia. É Agripa, que está agora sozinho, deitado sob a sombra de uma gigantesca oliveira no pomar dos Lentulus. Desde o instante em que revi a filha do senador no porto de Ostia, pensei ter encontrado minha futura esposa. Sempre soube que Plínio era o pretendente oficial ao coração daquela mulher incomparável. Mas quando a contemplei, com aquela expressão suave e inteligente, estampando nas faces rosadas um sorriso de infinita bondade, não pude deixar de sentir uma ponta de ilusão, como se ainda houvessem esperanças de conquistar o seu amor sublime. Porém, hoje, tenho certeza de que meus planos fracassaram totalmente. A mulher dos meus sonhos tornou-se mais do que nunca um prazer real na vida do meu irmão. É por esse motivo que Agripa, ciente dos projetos futuros de Plínio em relação a Flávia, desvia o espírito para uma série de fatos irresponsáveis, preferindo as companhias mais nocivas e os ambientes mais depravados. No curso dos seus vícios numerosos, o filho mais velho de Flamínio acaba adoecendo gravemente, inspirando os mais sérios cuidados à mãe, que está agora ao seu lado, numa bela tarde romana, sob o sol agradável do terraço. Agradeçamos aos deuses, meu filho, pois vejo que está muito melhor e a caminho do restabelecimento.
Neste momento, Lívia e Flávia se aproximam, felizes em observar a melhora do rapaz. Como se sente, Agripa? Melhor. Bem melhor, senhora Lívia. Você me deixou preocupada, meu amigo. Sempre foi tão saudável. Eu não entendo como adoeceu tão gravemente. Minha doença vem da alma, do fundo do coração, Flávia. Mas acredito que tudo na vida tem o seu lado bom, até mesmo o sofrimento. Bem, então vamos indo, mamãe. Plínio nos aguarda na praça central para comprarmos as alianças. Até logo, Calpurnia. Estimo suas melhoras, Agripa. Lívia e Flávia saem em direção ao portão do palácio. Calpurnia permanece ao lado do filho. Realmente, minha mãe, agora estou bem melhor e mais disposto. Por isso, gostaria que voltássemos logo para nossa casa, a fim de poder consolidar minha saúde e tentar esquecer. Mas esquecer o quê, Agripa? Brisas suaves refrescam o crepúsculo ainda iluminado pelos clarões do sol quente da capital do Império. No terraço do palácio de Públio Lentulus, Calpurnia continua sós com o filho Agripa, aguardando uma resposta do jovem amargurado. Minha mãe, a saúde não pode voltar ao corpo quando o espírito continua doente. Mas eu não entendo o que quer dizer, meu filho. Por que não abre seu coração com mais sinceridade e franqueza? Não. Eu não posso fazer isso. Mas o que houve, Agripa? Por que está chorando? Diga-me tudo, querido filho. Não oculte as mágoas à sua mãe. Prometo ajudá-lo de qualquer maneira. Eu sofro desde o dia em que Plínio me roubou a mulher desejada. Sinto uma atração profunda e misteriosa por Flávia. E não me conformo com a realidade desse casamento que se aproxima. Enquanto isso, no salão principal da residência de Salvio Lentulus, vamos encontrá-lo ao lado da esposa e da filha, saboreando deliciosos doces de frutas, preparados e servidos pelas servas de confiança. E então, Salvio, por acaso já teve aquela conversa com a viúva de Flamínio Severus? Não, ainda não. Mas acredito que nem será necessário. Será que você perdeu o juízo, homem? Você tem o direito e a obrigação de exigir dessa mulher uma posição sobre o casamento de Plínio com Aurélia. Tarde demais, Fúvia. Acabo de encontrar o rapaz em companhia de Flávia e Lívia Lentulus na Praça do Comércio, escolhendo alianças de ouro para o noivado. E o senhor ainda diz isso com essa tranquilidade? Não vê que o homem que amo está agora nas mãos daquela oportunista e que o futuro da nossa família pode estar arruinado? Acalme-se, minha filha, acalme-se. Ainda existe o filho mais velho de Flamínio. Pensando bem, Aurélia, em último caso, não seria uma má ideia, não. Afinal, Agripa Severus é tão rico e tão formoso quanto o irmão. Além de, é claro, ser muito mais experiente. Como sabe? Por acaso a senhora já fez o teste? Ou alguma nobre amiga da sociedade conferiu os dotes do rapaz pessoalmente? Aurélia! Peço desculpas à sua mãe imediatamente. Só irei perdoá-la no dia em que me casar com Plínio Severus. Ao mesmo tempo, no terraço da casa dos Lentulus... Acredito que, se meu pai ainda vivesse, procuraria conquistar para mim esse matrimônio. Mesmo sabendo que Plínio ostentava aquele sonho infantil de se casar com Flávia. Sonho este que foi esquecido quando começou a se relacionar com as jovens romanas das festas. Não deve culpar o seu irmão. Afinal, você o acompanhava a todos esses desvios da sociedade, sem jamais demonstrar que cultivava uma paixão mais forte pela filha de Públio. Eu tenho consciência disso, minha mãe. Mas mesmo através das aventuras da mocidade, sempre esperei que me surgisse no caminho a criatura perfeita. Perfeita para organizar um lar, construir uma família. E quando ela aparece, eu sou cruelmente arrebatado. E logo por quem? Mas Plínio é seu irmão. É por isso que eu sofro profundamente. Afinal, do contrário, não teria compaixão em abusar dos meios mais violentos para alcançar a mulher amada. Na
movimentada praça central de Roma, centenas de pessoas caminham entre as diversas tendas do comércio, onde vende-se de tudo, desde frutas da época até vidas escravizadas perdidas no tempo. Bem próximos dali, a caminho do palácio, vamos encontrar Flávia e Lívia, juntamente com Plínio, que comanda os trotes suaves e seguros dos cavalos puxadores da biga. Como está o senador Lentulus? Faz dias que não vejo meu futuro sogro. Sinceramente, Plínio, eu sou a pessoa menos indicada para lhe responder essa pergunta. Afinal, Públio permanece mais tempo ao lado dos livros e dos compromissos administrativos do que em companhia da esposa e da filha. Não exagere, mamãe. Papai sempre foi e será um eterno amante da cultura literária e da arte de governar. Se quisermos encontrar Públio Lentulus, basta nos dirigirmos a um único ambiente, seu velho gabinete particular. Os três prosseguem na conversa agradável rumo à residência da família, quando avistam a serva Ana, caminhando com dificuldade, levando nos ombros um pesado embrulho de alimentos que acabou de comprar na feira. Ana, o que faz na rua a essas horas? Estou levando algumas frutas e verduras para a ceia desta noite. E por que saiu sozinha, minha amiga? Nobre senhora, porque aqui em Roma, nenhuma jovem escrava se dispõe a acompanhar os passos lentos e pesados de uma serva mais velha. Ora! Mas, na verdade, até prefiro caminhar sozinha, para observar com mais tranquilidade cada pequeno detalhe da grandiosa capital. Já andou bastante por hoje, Ana. Agora, passe essas compras para cima e acomode-se na biga. Nós também estamos indo em direção ao Palácio do Aventino. Um momento, Flávia. Eu não posso transportar uma escrava em meu veículo. Seria uma vergonha, ainda mais no centro da cidade. Muito bem. Então pode voltar sozinho. Eu e mamãe acompanharemos a serva caminhando a pé para casa. Não se preocupem, senhores. A residência fica a poucas quadras daqui. Acompanhe Plínio, minha filha. Eu sigo em companhia de Ana. Desculpem-me se estou sendo rude demais. Porém, todos sabemos que é tradição e dever de qualquer escravo caminhar com as próprias pernas, servir aos patrões com disciplina e carregar nos ombros o peso do domínio romano. Quantas jovens aristocratas já passearam no seu nobre veículo, Plínio? Quantas noites de aventura e prazer já transportou nesta biga, correndo por toda a cidade em companhia de mulheres cuja dignidade não chega nem aos pés dessa humilde serva? Mulheres que, ao contrário das pobres escravas, carregam não nos ombros, mas nas consciências, o fardo da depravação e da vulgaridade. Está bem. Abrirei uma exceção desta vez. A escrava tem permissão para subir, mas só pela sua insistência, minha amada. De volta ao terraço, Calpurnia e Agripa continuam a sós, recebendo os últimos raios do sol vespertino. Meu Agripa, compreendo o que sente no coração, mas precisa compreender que a vida está repleta de fatalidades dolorosas, problemas difíceis, que devemos resolver com o máximo de coragem e paciência, em face de todas as provações da vida e do destino. Por isso peço-lhe que retire do seu íntimo essa paixão inexplicável. Mesmo porque eu sinto que Flávia e seu irmão nasceram com os destinos entrelaçados neste mundo. Seja forte, porque a existência exige de nós, algumas vezes, gestos de profunda renúncia e humildade. Mas jamais deixe de acreditar nos deuses, que trarão em breve para sua alma o necessário conforto. Eu não sei não, minha mãe. Às vezes, eu sinto que até Júpiter está contra mim. Então, querido filho, creio que apenas uma longa viagem poderá fazê-lo vencer a amargura que invade sua alma. Uma viagem? Sim, Agripa. Por que não faz uma viagem à nossa propriedade do Avênio? Minha mãe,
Suas palavras carinhosas conseguiram tranquilizar minha alma. Aceito a sugestão, pois só assim poderei esquecer para sempre essa paixão proibida. No entanto, gostaria de partir com alguma atribuição importante para dedicar-me exclusivamente ao trabalho militar durante o período em que estiver longe de casa. Isso pode ser facilmente arranjado através do nosso amigo Públio Lentulus e do senador Cornélius Docus. Estou decidido. Amanhã mesmo começarei os preparativos. Aos poucos desaparecem no horizonte os últimos clarões avermelhados da tarde, que dão lugar a uma formosa noite repleta de estrelas. Amparado pelos braços da mãe, Agripa recolhe-se, mais animado, aos aposentos. Após acomodá-lo no quarto, Calpurnia retorna ao terraço, onde procura repousar do intenso cansaço mental, fixando nas constelações brilhantes os olhos úmidos de lágrimas. Na mesma noite, no aposento de Aurélia, vamos encontrá-la ao lado da mãe, que tenta consolar a jovem, ainda entristecida com o desprezo de Plínio Severus. A senhora prometeu, mamãe. Garantiu que faria tudo para que eu me casasse com Plínio. E assim o farei, Aurélia. Mas, como eu já te disse, certos passos na vida têm que ser dados com muita cautela, pois se escorregarmos, a queda pode ser dolorosa demais. Estou disposta a sofrer qualquer provação. Faço qualquer coisa pelo homem que amo. É bom saber disso, minha filha. Afinal, eu creio que irá viver dias, meses e até anos de martírio até alcançar o homem desejado. O que está tramando, mamãe? Querida Aurélia, você precisa tomar uma atitude urgente e decidida. Não faça mistério. Diga logo o que devo fazer. Casar-se com o jovem Emiliano Lúcius. Algumas semanas se passam após a morte de Flamínio Severus e Calpurnia sente-se completamente sozinha na sociedade e no mundo, notando no ambiente e nos corações que a rodeiam uma grande diferença, como se faltasse uma peça do mecanismo da sua vida. Esse componente fundamental é a presença do marido, a palavra ponderada e amorosa do homem mais sábio e meigo que conheceu. No entanto, a nobre matrona, ainda vivendo no palácio dos Lentulus, é procurada várias vezes por Lívia e Públio, separadamente, a fim de receberem as opiniões puras e confortantes da velha amiga, a solução definitiva para o seu doloroso problema conjugal. Mas Calpurnia tem consciência de que está desamparada nos raciocínios e nas ações. Não tem mais o apoio ponderado e justo de Flamínio, pois sabe que somente o esposo falecido seria capaz de indicar ao casal o caminho certo para a reconciliação. Certa manhã, vamos encontrá-la ao lado de Lívia, caminhando sozinhas pelo perfumado pomar da residência. Por favor, querida amiga, fale novamente com Públio. Você é a minha única esperança, pois sabe que eu sou inocente de todas as calúnias que provocaram nossa separação. Tenho certeza de que é inocente. Afinal, sempre foi e será uma mulher bondosa e leal. Porém, depois que voltou da Palestina, parece-me cada vez mais estranha nos modos de crer e de sentir. Mas por quê? Só pelo fato de haver tido o privilégio de receber as bênçãos do Messias e procurar levar adiante a sua doutrina? Não posso admitir esses princípios de humildade e de fraternidade. Essa fé absurda que tanto cultiva ao lado dos próprios escravos, Lívia. Enquanto isso, à frente do suntuoso edifício do Fórum Romano, Salvio Lentulus encontra, ao acaso, os jovens Plínio e Flávia, que passeiam de mãos dadas sob o sol agradável da manhã. Minha sobrinha, que felicidade encontrá-los. Bom dia, tio Salvio. Como vai?
Não tão saudável e disposto quanto o belo casal que vejo à minha frente, mas estou bem, minha querida. Aliás, Plínio, foi muito bom encontrá-lo. Eu gostaria de saber por onde anda o seu irmão. Não o vejo há dias. Ele está se recuperando de alguns problemas de saúde, mas logo estará bem. Algo urgente, Sr. Salvio? Sim, bem, nem tanto. Apenas eu gostaria de fazer uma proposta ao Agripa. Eu sinto desapontá-lo, mas caso seja alguma proposta de trabalho, a Agripa não estará disponível, pois assim que melhorar, irá partir para o Avênio com atribuições militares. A única esperança que Salvio Lentulus possuía para unir sua família aos Severos está agora destruída. Afinal, o velho aristocrata iria propor ao jovem Agripa o casamento com Aurélia, mesmo sem o conhecimento da esposa, que já tramou um destino bem diferente para a filha solteira. Logo ao cair da noite, Calpurnia está sozinha no terraço, quando ouve os rumores de passos que se aproximam. Boa noite, caro amigo. Pensei que já havia se recolhido aos aposentos. Certas vezes, como fazia tempos atrás, venho em busca de repouso neste terraço a fim de contemplar o céu romano e buscar soluções para os problemas deste mundo. Para mim, é lá de cima dessa cúpula imensa e estrelada que recebemos luz e vida. É lá que deve estar agora o nosso saudoso Flamínio, confortado pelo carinho dos deuses generosos. E é para lá que todos iremos algum dia. Sim, Calpurnia. Assim é o ciclo da vida, da tradição, do destino. Mas, mesmo sabendo que algum dia irei reencontrar o meu grande amigo no céu das divindades, não consigo conter a emoção terrena das lembranças que este lugar traz à minha mente. Era aqui que fazíamos nossas palestras e reflexões, quando Flamínio me proporcionava a honra das suas visitas a esta casa. Foi ainda neste terraço que muitas vezes trocamos ideias sobre a minha partida para a Judéia há mais de 16 anos. E por falar em viagem, caro Públio, talvez não saiba, mas Agripa partirá para Avênio tão logo se restabeleça. Mas por que motivo? Nossa família possui várias propriedades naquela região que precisam ser examinadas. Flamínio, antes de morrer, já havia planejado passar algum tempo por ali, resolvendo pessoalmente este assunto. Agora só me resta a boa vontade e o interesse do filho mais velho, que está bastante entusiasmado com a tarefa. Mas a solução do problema é tão urgente assim? E o casamento de Plínio? Por acaso, Agripa não estará presente? Acredito que não. Porém, na hipótese de sua ausência, ele será muito bem representado por Saul. Saul? Ainda no terraço do Palácio dos Lentulus, Saul é o antigo escravo liberto da nossa casa, que já nos enviou mensagens da Palestina, comunicando sua presença às cerimônias. Saul. Sempre que ouço este nome, sinto que já o conheço há muito tempo. Mas ainda terei a oportunidade de constatar se realmente estou certo. No entanto, é uma pena que Agripa não possa estar presente no casamento do irmão. Aliás, Públio, gostaria de pedir que auxiliasse meu filho nessa viagem através da sua amizade com o senador Cornélio Docus, obtendo perante o imperador Cláudio alguma importante atribuição militar, a fim de garantir melhores regalias e vantagens durante sua permanência no Avênio. Não será difícil conseguir isso, Calpurnia. Ao mesmo tempo, no Palácio de Salvio Lentulus, a família está reunida no vasto salão de mármore, enquanto algumas escravas servem aos patrões uma variada ceia de carnes e vinhos. Fúlvia, recebi esta manhã um convite formal para o casamento de Plínio Severus
e Flávia Lentulus. Não faço a menor questão de comparecer a tal cerimônia. Mas como manda a tradição, eu devo acompanhá-lo de qualquer maneira, Sálvio. Ora, Fúvia, não devemos guardar mágoas dos severos apenas porque não conseguimos entrelaçar as nossas famílias. Infelizmente, Plínio está comprometido oficialmente com minha sobrinha, enquanto o irmão mais velho, o Agripa, se recupera agora de uma doença e, em seguida, parte em longa viagem rumo ao Avênio. Até hoje eu não compreendi o motivo do desfalecimento repentino desse rapaz, tão saudável. Amigas me informaram que ele esteve quase à beira da morte, sofrendo espasmos de febre e dores insuportáveis. O amor é capaz de coisas que ninguém compreende, mamãe. Por que diz isso, Aurélia? Porque sei exatamente como se chama a doença de Agripa Severus. Não me diga que... Flávia Lentulus. O irmão de Plínio morre de paixão pela futura cunhada. De volta ao terraço, o senador Lentulus continua em companhia da nobre amiga. Ele deseja, no íntimo, que Calpurnia, como conselheira de Lívia, remova todas as suas dúvidas, fale da inocência da esposa, proporcionando ao seu coração caprichoso e egoísta a certeza de que está enganado. Ai, como é difícil esquecer o que aconteceu na Palestina, Calpurnia. Não consigo deixar de lembrar meu casamento desfeito, a felicidade perdida entre nuvens de intriga e ódio, como se nunca mais fosse reencontrar a razão de viver. É a lei dos deuses, meu amigo. Eles podem trazer-nos a felicidade e podem retomá-la a qualquer momento da nossa existência. Afinal, Calpurnia, o que pensa atualmente de Lívia? Públio, não sei se a franqueza seria um mal em certas circunstâncias, mas eu prefiro ser sincera. Pois então diga, minha nobre amiga. Diga o que devo fazer para tentar salvar minha vida conjugal. Por acaso acredita que Lívia não é mais a mesma pessoa que viu partir há mais de 16 anos para a Judéia? Desde as penosas revelações que me fez sobre os fatos vergonhosos acontecidos na Palestina, venho observando sua esposa, de modo a tentar defender a inocência da minha velha amiga. Mas, infelizmente, eu noto em Lívia as mais estranhas diferenças. É humilde, meiga, inteligente e generosa, como há 16 anos, mas, ao mesmo tempo, parece menosprezar todas as nossas tradições familiares e as nossas crenças mais nobres. Tem razão, Calpurnia. E tem sido esse um dos motivos principais da nossa separação. Lívia não demonstra mais aquela timidez encantadora de outros tempos, revelando, pelo contrário, uma posição firme, decidida a respeito dos problemas sociais que ela julga poder resolver através dessa nova crença. Suas ideias me escandalizam. Sobretudo a da igualdade entre senhores e servos, indo ao extremo de confraternizar com as próprias escravas de sua casa, como se fosse uma simples plebeia. Por que, Públio? Por que permitiu o ingresso da sua esposa nessas novas ideias, deixando-a influenciar-se por esse profeta lunático chamado Jesus de Nazaré? Talvez o motivo seja o simples fato de Lívia crer até hoje que o profeta Nazareno conseguiu curar nossa filha. E você, por acaso acredita nessa blasfêmia? Ainda no terraço do Palácio do Aventino, é lógico que tudo não passa de uma perturbação mental, uma influência das servas que também creem no profeta. Sempre deixei bem claro a minha opinião sobre a doutrina revolucionária de Jesus. Mas Lívia nunca mais deu ouvidos aos nossos costumes romanos desde que entrou em contato com essa crença absurda. Foi ingênuo, Públio. Jamais poderia admitir que sua esposa acreditasse nesses falsos milagres.
Em face da evolução dos nossos conhecimentos científicos, está mais do que comprovado que essa religião é humilhante e subversiva. Homens ricos e inteligentes que se submetem a essa nova fé dentro do império parecem alucinados sob efeito de terríveis narcóticos que os faz desprezar a fortuna, o nome, as tradições e até a própria família. Então, pelos deuses, me ajude, Calpurnia. Eu não sei mais o que fazer. Prometo colaborar consigo, caro amigo, afastando sua filha desses prejuízos morais, levando-a para minha companhia, tão logo se realize o casamento dos nossos queridos filhos. Porque a verdade é que, quanto a Lívia, tudo já fiz para convencê-la, inutilmente. Entretanto, observo que minha esposa continua a ser uma criatura simples e modesta, sem exigir de mim nada que seja supérfluo ou exorbitante. Nestes quase 17 anos de separação, Lívia apenas me pediu permissão para prosseguir nas suas práticas cristãs junto de uma antiga serva de confiança, o que fui obrigado a conceder, considerando a sua renúncia silenciosa e triste durante todos esses anos no ambiente familiar. Espere mais algum tempo, Públio, antes de esquecer as dores do passado, de modo a observarmos se Lívia ainda conserva na alma a antiga nobreza romana, voltando finalmente ao seio das nossas tradições e das nossas crenças. Enquanto isso, no quarto de Flávia, vamos vê-la em companhia da mãe e da serva Ana, fazendo os últimos ajustes nos trajes que irá vestir na cerimônia do casamento. Bendito seja o Messias. Nossa menina parece um anjo, senhora Lívia. O anjo mais lindo do firmamento. E que será muito feliz com a graça de Deus. Estou bem mesmo, mamãe. Não consigo me acostumar a esses novos tecidos orientais. As vestes são apenas um complemento, filhinha. Sua beleza vem da alma. E sendo bela e iluminada no espírito, qualquer traje irá realçar o teu corpo de princesa. Oro todas as noites para que a sua união com o Sr. Plínio traga a ambos os frutos sagrados da felicidade conjugal. Eu chego até a sonhar com as crianças brincando ao redor dos avós. Como se todo o sofrimento de hoje desaparecesse para sempre. Porém, quando desperto para a realidade, sinto que eu e seu pai jamais iremos contemplar juntos os nossos netinhos que virão em breve. Não diga isso, minha mãe. Não tente prever um futuro que ninguém conhece. Alguém conhece, minha querida. Alguém que repousa lá em cima ao lado do Senhor e que jamais abandonará nossos corações aqui na terra. Em breves dias, após haver alcançado todos os objetivos perante as autoridades do Império, o jovem Agripa parte rumo ao Avério. Vamos encontrá-lo agora às margens do porto de Óstia, juntamente com o irmão Plínio. Por que não espera mais alguns dias, Agripa? Ficaria muito honrado com sua presença nas solenidades do meu casamento. Sinto muito, Plínio. Não posso adiar minha partida. Tenho compromissos militares que precisam ser resolvidos com urgência. Se quiser, posso conseguir uma autorização do senador Cornélios liberando-o dessa tarefa. Obrigado, meu irmão. Mas fui eu mesmo quem solicitou ao imperador Cláudio as atribuições militares no Avênio. Mas você irá ausentar-se de Roma por vários anos. Pense bem no que vai fazer. Eu já pensei bastante, Plínio. Não posso mais viver em companhia da desilusão. Seja feliz ao lado da mulher que ama, meu irmão. E quanto a você? Me promete que será feliz? Tentarei ser feliz ao lado de mim mesmo. E pretendo voltar assim que realizar o meu sonho. Que os deuses iluminem os seus passos, Agripa. Agripa ingressa na enorme embarcação,
vestindo o imponente traje dourado de oficial romano, partindo rumo a um destino marcado por anos prolongados e dolorosos, a fim de esquecer para sempre Flávia, a mulher que mais amou na vida. Os dias passam rapidamente e devemos registrar que antes do casamento de Plínio com Flávia, a jovem Aurélia, vendo-se completamente abandonada pelo homem de suas preferências e possuída pelo veneno da inveja, resolve aceitar a mão afetuosa e dedicada que Emiliano já lhe oferecia há muito tempo. Fúvia, no entanto, acompanha o sofrimento da filha, esboçando no rosto um sorriso cínico e fingido aos parentes do noivo, preferindo guardar o futuro a fim de exercer o seu plano sinistro e vingativo. Semanas depois, a tão esperada cerimônia de casamento se realiza com discreta elegância, no Palácio do Aventino. Plínio, repleto de condecorações militares e títulos de honra, assim como a futura companheira, tocada de beleza indefinível e de adorável simplicidade, estão profundamente felizes, como se a harmonia perfeita entre ambos se resumisse apenas à eterna união de seus corações e de suas almas. Entre os poucos convidados, que se compunham apenas de parentes e amigos mais íntimos, nota-se a presença de um homem ainda jovem, que representa uma figura destoante naquele quadro, composto principalmente por pessoas de origem romana. Seus olhos grandes e negros, impetuosos e ardentes, não hesitam em pousar sobre a bela noiva, revelando um misterioso e estranho interesse. Saul, que bom tê-lo aqui. Eu fico feliz em retornar ao meu verdadeiro lar após tantos anos viajando pelo Oriente. Venha comigo. Eu vou lhe apresentar a noiva. Não. Agora não, por favor. Eu creio que os dois recém-casados desejam ficar sozinhos. Eu prefiro conhecê-la em um momento mais oportuno. Saul de Gioras, que abandonou o sobrenome paterno, exige agora uma nova identidade romana, proporcionada por uma antiga autorização de Flamínio Severus, de modo a valorizar cada vez mais a posição social que conquistou através da fortuna. Durante quase toda a cerimônia, o senador Lentulus faz o possível para identificar aquele judeu misterioso que lhe parece um velho conhecido pessoal. Saul, no entanto, logo reconhece o seu carrasco do passado, guardando silêncio, contendo as grandes emoções íntimas, porque assim como o pai, ainda tem o coração mergulhado nos desejos tenebrosos de uma vingança cruel. Participam da radiofonização do romance há 2000 anos os atores: Jesus Cristo, Armando Tiraboschi. Narrador, Araquém Saldanha. Públio Lentulus, Ézio Ramos. Flamínio Severus, João Paulo Ramalho. Lívia Lentulus, Arlete Montenegro. Flávia Lentulus, Denise Simoneto. Calpurnia Severus, Yara Lins. Plínio Severus, Nelson Batista. Agripa Severus, Wendel Bezerra. Salvio Lentulus, César Montes Claros. Fúvia Lentulus, Gilmara Sanches. Pôncio Pilatos, Aldo César. Saúl de Gioras, Orlando Vigiane Filho. André de Gioras, Walter Breda. Sulpício Tarquínios, Jorge Barcelos. Cláudia Pilatos, Maria Clara Fernandes. Ana, Líria Marçal, Simeão, Eleu Salvador. Semele, Fernanda Guerra. Aurélia Lentulus, Neuza Azevedo. Araches, Carlos Silveira. E ainda Dirceu Kapuchinski, Paulo Wolff, Gonzaga Pedrosa, Nível Diegues, Iguatemi Costa Pinto, Sérgio Carvalho, Paulo Almeida, Hermano Tiago, Gilda Vandenbrande, César Leitão, Luiz Antônio, Alberto Amorim e Celso Batista.
Adaptação para o rádio, Paulo César Jordão Figueiredo. Técnico de gravação, Edson Caetano. Sonoplastia, Dirceu Kapuchinski e Eduardo Profeta. Técnicos de montagem, Luciano e Eduardo Profeta. Direção de estúdio, Ézio Ramos. Direção geral, Paulo Figueiredo. Os direitos autorais sobre a obra literária há 2000 anos, Romance de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou sua radiofonização. Uma iniciativa de José de Paiva Neto, diretor-presidente da LBV Mundial. Uma realização, Legião da Boa Vontade.